Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Tecnologia de Leite e Derivados. E vamos continuar agora adentrando no nosso segundo módulo, que vai tratar sobre a classificação, produção e os tipos de leite. A gente agora vai entrar na fase mais técnica, né? Saindo daquela introdução que a gente viu agora uma parte mais técnica de processamento. Os tipos de leite, nós temos então o leite individual, que é aquele leite que é oriundo de uma única vaca, ou seja, uma única vaca deu aquele leite todo, por exemplo, produziu aquele leite todo, a gente chama de leite individual. E deve se esgotar a vaca por completo, ou seja, retirar todo o leite dos tetos dela. Muito bem. Variação de componentes, aqui faltou um espaço, desculpa. A variação de componentes do leite durante a ordenha vai ser muito pouco. Obviamente que a gordura do início do leite vai ser menor e depois ela vai saindo de uma forma maior, perdão, ao contrário, né? Maior e depois vai ficando menor, por causa do acúmulo ali. Por isso que é importante a gente esgotar a vaca toda para a gente, no final, ter um leite mais padrão possível. Tá? Então, a variação de gordura ela pode chegar de 1 a 12% durante a ordenha da. Mais uma vez, o leite individual, então, vai ser aquele leite tirado de um único animal, de uma única fêmea. Já o leite de rebanho, ele vai se referir ao leite de uma propriedade toda, ou seja, do rebanho todo. Vai tirar todas as vacas, vai misturar aquele leite, aí a gente tem um leite de rebanho. A gente já chama ele diferente. E o leite de mistura é aquele que vem de várias propriedades. Então, se a propriedade A, B e C são de uma cooperativa, depois elas mandam esse leite para a cooperativa e no final ele mistura, a gente tem um leite de mistura. Então, o leite de cooperativa ele é um leite de mistura propriamente dito. Tá? E conforme a nossa IN62, nós temos dois tipos de leite em termos de processamento, perdão. São os leites crus e os leites pasteurizados, que podem estar na forma A. Eu vou explicar o que é o que a gente chama de leite tipo A. No caso do leite cru, pode ser A e refrigerado. No caso do leite pasteurizado, A e pasteurizado. Cuidado, quando eu falo leite tipo A, a gente vai imaginar uma coisa que eu vou explicar para vocês o que é. Quando a gente fala só leite pasteurizado, ele não necessariamente vai ser um leite A. Então, vamos seguir. O que é um leite A? Entende-se por leite, por exemplo, pasteurizado do tipo A, o leite classificado quanto ao teor de gordura em integral. A gente vai ver o que é isso. Semidesnatado ou desnatado, vocês já estão acostumados a ver isso quando vocês vão comprar leite, né? Produzido, beneficiado e envasado, ou seja, todo o processo em estabelecimento denominado granja leiteira, que é onde se produz leite. A fazendinha lá vai se chamar de granja leiteira. Ou seja, na granja leiteira, na granja leiteira, esse leite vai passar por todos os processamentos. Ou seja, produção, tirou da vaca, beneficiou, ou seja, fez todo o procedimento dele de colocar em tanque de expansão, refrigerar, pasteurizar, se for o caso, e envasado. Quando eu falo se for o caso, porque aqui a gente está dizendo leite pasteurizado tipo A, mas se ele for um leite cru tipo A, significa que ele não pasteurizou. Mas isso é muito raro. Normalmente o leite tipo A ele é pasteurizado. Você faz a pasteurização todo dele, né, no beneficiamento, então ele tem uma característica de oriundo. Ele não é um leite. Ele pode ser um leite de mistura se essa empresa tiver várias granjas leiteiras ali, mas normalmente ele é um leite de rebanho, se for de pequena propriedade, que é só das vacas produzidas naquela propriedade ali. E só para vocês fixarem, existem alguns leites que a gente já ouviu falar, principalmente quem é mais antigo aí,
mas ele não existe mais no Brasil desde 2012, né? Que é o leite tipo B, que é um produto de leite integral e ele foi produzido numa propriedade rural, ou seja, foi produzido, refrigerado em propriedade rural. Depois eu vou ver a importância da refrigeração do leite no seu beneficiamento e nela mantido pelo período máximo, no máximo 48 horas, em temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius, que deve ser atingida no máximo 3 horas, tá? Essa temperatura de 4 graus tem que ser 3 horas após o término da ordenha. Transportado para o estabelecimento industrial para ser processado. Ou seja, ele apenas retirou e resfriou. E ele tem que ficar no máximo 48 horas estocado lá no lugar, até ser transportado para o lugar que ele vai ser processado. Então a gente chamava esse de leite tipo B. E o leite tipo C, tá? Ele já era um leite cru, ele não passou por processo de pasteurização. Tá? Não submetido a qualquer tipo de tratamento térmico, ou seja, o leite mais natural possível, apenas retirado da vaca. A única coisa que é exigido é a sua refrigeração. Tá? Então ele foi produzido na fazenda leiteira, ele é integral também, aqui não entra o leite desnatado e semi-desnatado, transportado em vasilhame adequado individual de capacidade de até 50 litros, entregue no estabelecimento industrial para ser envasado até as 10 horas do dia de sob tensão, no máximo de 10 horas. Então, ele não podia demorar muito porque ele não era pasteurizado. Aqui o leite, né, refrigerado, ele ainda tinha um prazo maior. Nesse caso, ele tinha que já ser envasado e refrigerado o mais rápido possível, porque o que acontece? Quanto mais processo térmico a gente tiver, como a gente viu na aula passada, naquele leite, mais seguro ele vai ser, porque ele vai eliminar a carga de micro-organismos que vão decompor o leite, que podem ser patogênicos. Aqui no leite cru não, por isso que todo leite cru você tem que ter muito cuidado quando você for consumir ele, que você tem que ter muita confiança de onde ele está vindo. Obviamente, ele tem uma característica probiótica melhor, porque ele tem uma carga microbiana maior. Então, mas se for tudo feito de forma asséptica e com segurança, ele não vai te fazer mal. O problema é quando você tiver algum tipo de contaminação manual, alguma bactéria que possa, como coliformes fecais, etc., dependendo da higiene do local, da higiene do animal e do manipulador, você pode ter problema em relação a isso. Por isso que o leite cru ele é complicado. Mas a legislação ela nem mais permite esse tipo de leite, eles não existem mais. Ah, professor, esse é o leite de saquinho que a gente via? Sim, antigamente, quando eu era criança, tinha esse leite tipo B, tipo C, que era inclusive mais em conta, né? O processo o leite tipo B ele também poderia ser usado a pasteurização lenta nele, enfim. Então, ele eram leites que tinham um processamento menor, mas o leite tipo B, por essa questão de ter um tempo maior do transporte, funcionava para aquele leite que não podia ser produzido dentro da propriedade dele. Ele tinha que ser transportado, então ele não poderia ser classificado como leite tipo A, né? Então ele virava leite B porque ele ficou um tempo ainda esperando o processamento. Então era o leite tipo de qualidade um pouco inferior por causa disso, questão de segurança, né? Mas enfim, hoje em dia não pode. Ou você vende como leite cru, ou você vende como leite pasteurizado. Você tem que informar isso para o seu consumidor. Mas normalmente o leite cru ele é usado mais para produção de outras coisas, né? Por exemplo, na produção de queijo, o queijo ele vai cru para a beneficiadora e lá eles fazem um processo de pasteurização, fazem um processo de beneficiamento conforme coisa dele. E obviamente que em cidades do interior tal ainda tem estabelecimentos que vendem o leite direto da vaca, que a gente mas ele tem essa exigência da refrigeração, tem que ser muito bem respeitado. E já o leite tipo A é aquele que sofreu todo o processo, tudo. No início, desde da coleta, né, da ordenha até o envase na mesma fazenda, na mesma granja leiteira.
E quando a gente vê só leite pasteurizado, são os leites normalmente de cooperativa que a gente mais encontra aí, porque hoje em dia o que a gente mais usa é o leite em caixinha e são de cooperativas, que recebem leites de vários produtores. É um leite de mistura que é todo processado, pasteurizado, ensacado, então a gente não vê a denominação de tipo A nele, por causa disso. Mas nós temos aqui exemplos de leite de tipo A. Tá? Esse leite aqui dessa marca foi produzido numa única fazenda, tá? Então obtido com ordenha mecânica, circuito fechado, sala de ordenha. Normalmente são processos mais higiênicos e mais seguros. Pasteurizado na própria propriedade. Só beneficia o seu próprio leite. Ele produz, pasteuriza e embala, ou seja, você não recebe leite de outras propriedades. E esse estabelecimento tem que ter um veterinário responsável pelos animais, um veterinário responsável pelo controle de qualidade de processo de produto e os controles de doenças, né, do gado, que é brucelose, tuberculose, que são obrigados pela circulação, então, pela legislação. E aqui você vê ele tanto na forma, né, de frasco, plástico, quanto na forma de saquinho. Hoje em dia, o leite de saquinho ainda tem? Tem, mas ele é pasteurizado, e a gente não encontra esse leite pasteurizado tipo A nos estabelecimentos, até porque esse processo de pasteurização é um processo de pasteurização mais brando. Tá? Mas isso daqui é uma coisa que está cada vez mais sumindo do mercado. Eu, particularmente, a gente quando vai ver, a gente está mais trabalhando com a caixinha do UHT, que a gente vai ver o que é isso ainda nessa aula também. E o leite cru refrigerado é obtido com ordenha manual ou mecânica. Aqui você pode ter ordenha manual em piquetes, em estábulo ou sala de ordenha. Ele é refrigerado em tanques de imersão ou expansão. Depois a gente vai ver o que é isso, quando a gente estudar cada etapa do processo separadamente. Ele vai para uma indústria para ser pasteurizado. Né? Nesse meio caminho, ele é considerado leite cru. Alguns lugares, principalmente a gente vê esse hábito no interior de algumas pessoas terem esse leite cru disponível para consumo. E não tem obrigatoriamente veterinário responsável. Então, é um leite com menos segurança. Por isso que eu falei que tem que ter muito cuidado quando você for ingerir um leite cru. Por essa questão dele não ter os passos, as etapas que o leite do tipo A ou um leite pasteurizado tem de segurança microbiológica. E como é a produção de leite? Agora vamos entrar na produção propriamente dita. Conforme, de novo, a nossa regulamentação da Instrução Normativa 62, Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a alteração dos anexos referente à produção do leite e aumento do rigor das boas práticas de fabricação. Desculpa. Lembrando que as boas práticas de fabricação, que vocês já estudaram em algum ponto do curso de vocês, eles são muito importantes para a produção de leite, porque o leite é meio de cultura. Quando a gente diz isso, significa que o leite ele é um alimento completo, como a gente já viu nas primeiras aulas, e sendo um alimento completo, ele pode ser utilizado pelos micro-organismos como fonte de carbono, e com isso é um produto de alta pericibilidade. Bom, então, ele tem um maior controle microbiológico. Então, temos o veículo transportador do leite cru. Esse leite ele vai passar por um processo de filtração e depois de resfriamento. Importantíssimo. A gente vai ver depois o porquê. Depois, ele é estocado, né, em um silo, em um armazenamento. E aí, vamos ao segundo processo. Deixa eu só dividir aqui. Até aqui, nós temos o processo de recepção e transporte, né? No caso, transporte e recepção. A partir daqui, a gente vai ter a pasteurização, tratamento térmico, pré-aquecimento, centrífuga para tirar maiores partículas, né, que tenham ali, que o filtro não conseguiu pegar, homogeneizador, vai ser muito importante para aqueles glóbulos de gordura, né, que a gente viu que são grandes, eles vão ficar menores e vão se dispersar menor no leite, para ele ficar um leite homogeneizado. O leite homogeneizado é isso.
passou por esse processo de homogeneização para diminuir os glóbulos de gordura. E aí sim, pasteurizado. Pasteurizou, ele está seguro para consumo. Foram eliminados os micro-organismos patogênicos e grande parte da flora do leite. E aí ele é resfriado, estocado, né, em silo para depois ser envasado e distribuído. Então, a partir daqui, seria a parte de envase e depois do envase, obviamente, a distribuição e venda. Ok? Então, esse é o fluxograma do processamento de leite. Então, vamos falar da ordenha. As práticas de ordenha é o primeiro ponto, obviamente. Elas têm que ser eficientes, economicamente viáveis, facilmente incorporadas à rotina. Tem que ser uma coisa fácil para o funcionário incorporar. Suficiente para colocar o leite dentro dos padrões exigidos, ou seja, todos os cuidados necessários de segurança sanitária. E pode ou não ter a presença do bezerro, que é apojar o leite. Muitas vezes, né, em pequenas propriedades, o bezerro ele fica ali. Primeiro, para a fêmea ficar mais calma, ela saber que ela já alimentou o filhote. Inclusive, o bezerro ele tem que começar mamando. Né, depois que ele mama um pouquinho, você tira ele, faz a ordenha e depois ele termina de secar o leite. Justamente também para você continuar tendo estímulo daquela glândula, né? Porque se o bezerro parar de mamar, você não tem mais leite, você não vai ter mais o estímulo ali. Aí muitas vezes a presença dele ali, junto com a fêmea, né, deixa ele, torna o processo de ordenha mais tranquilo. Mas não é obrigatório, pode ou não ter a presença do bezerro ali. E a principal causa de contaminação do leite, meus queridos alunos, são as bactérias. É o manuseio errado, é a falta de higiene. Caiu bactéria ali, lembre-se que o leite é meio de cultura. Caiu algum tipo de micro-organismo ali, ele vai se fartar ali daqueles alimentos disponíveis no leite. Agora vamos ver os tipos de ordenha. Essa daqui é a ordenha manual. Então, a gente está vendo o ordenhador aqui, com um balde no meio das pernas. Obviamente, as perninhas da vaca têm que ficar amarradas. Aqui a gente tem muito cuidado, porque quando você faz esse processo aqui, a vaca se sente mais relaxada, ela acaba urinando, né? Então, ele tem que ter experiência quando sabe que a vaca vai urinar para interromper, tirar o balde daqui, porque senão a gente tem um problema sério aí de cair urina no leite. Tá? Então, é uma ordenha que tem que ter experiência, muita higiene, muito zelo. Aqui está o banquinho de ordenha, né? Ele senta e fica ali tirando leite de forma manual. Temos a ordenhadeira de balde de pé. Aqui a gente tem uma bomba que vai fazer o vácuo e vai tirando o leite de forma mais automática. Não chega a ser um sistema automatizado, mas porque o leite vai aqui para esse barrinho aqui, mas é mais prático. E, por fim, a ordenhadeira mecânica mesmo automatizada, que seria só uma ordenhadeira mecânica, e essa é uma ordenhadeira mecânica automatizada, canalizada. Tá? Essa daqui já é para grandes propriedades que trabalham com muitas cabeças aqui de vaquinhas leiteiras e o processo aqui já é todo automático. Aqui, por exemplo, o carrossel neozelandês. Daqui é um sistema muito interessante, onde vocês veem aqui um fluxo de vaquinhas que entram, ok? Elas são acomodadas aqui. Aqui você tem nesse círculo uma raçãozinha, alguma coisa para elas se alimentando, né? Aqui, né? Os recipientes que ela vai relaxar. Inclusive, isso daqui tem temperatura controlada, tá? Para ela ficar numa temperatura agradável para a vaquinha, para ela ficar o mais relaxada possível. Então é feito lavagem aqui no início dos tetos, depois um spray com substância antisséptica, né, para fazer higiene, e depois a teteira é colocada aqui nos 4 tetinhos dela e vai sugando leite. Enquanto isso, o leite vai caindo aqui e vem para o tanque de armazenagem, e ele vai rodando num sentido, numa velocidade, que depois desse ciclo todo aqui,
a vaquinha já esgotou o teto dela e ela sai normalmente aqui. Enquanto uma sai, outra entra aqui, então vai fazendo esse carrossel. Então você tem a alimentação durante o processo, tem o coxo aqui que elas vão se alimentando. Você diminui muito a necessidade de manejo. Você tem praticamente um técnico aqui para fazer a colocação da teteira, para avaliar as vacas, outro aqui para retirar no fim do processo. Tem uma nova higienização aqui no fim, é bem legal. E o tanque de armazenagem vai recolhendo leite aqui. É um sistema informatizado que registra todo o processo de 3 em 3 horas e gera relatórios. E se tiver algum problema aqui, ele te manda uma mensagem, você sabe. Está acontecendo, obviamente, né? Um giro até a velocidade é 3 quilômetros por hora. Olha só que interessante. E é um sistema, obviamente, caríssimo, que é para quem? Aqui um exemplo dele, uma fotinho dele funcionando. A ordenha do tipo carrossel. Aqui a gente está vendo o coxo, ela se alimentando. Aqui o tanque de armazenamento está aqui embaixo. E as máquinas aqui fazendo todo o processo. Ok, nós temos o leite ordenhado, coletado, mas podem vir partículas nesse leite. Partículas, né, que pode vir do solo, pelo do animal, enfim, alguma coisa que caiu ali, pode acontecer. Então é importantíssimo o leite passar primeiro por um processo de filtração. Ela acontece logo após a ordenha. Ordenhou, ele já vai para o processo de filtração e retém resíduos maiores. E é um filtro de material poroso. Aqui o sistema de filtração dele, os filtros de superfície são umas telas metálicas que o leite passa por dentro. Quando sai, né, ele fica retido esse material. E com isso é o primeiro ponto que a gente vai aqui, o filtro posicionado aqui antes de entrar no sistema de canalização. Com isso retiramos impurezas e sujeiras maiores. E como eu falei para vocês, vamos para o resfriamento. O resfriamento é importantíssimo, porque na temperatura ambiente, quem lembra, né, da microbiologia, quanto maior a temperatura, como a maioria desses micro-organismos são mesófilos, eles gostam de temperaturas amenas, é a temperatura ótima de crescimento deles. Então a gente tem um maior metabolismo, uma maior atividade desses micro-organismos. Então, resfriando, a gente diminui a atividade desses micro-organismos que ainda não foram eliminados. Lembrem-se que acabei de tirar o leite, é o leite cru ali ainda. E você tem que ter um tanque de resfriamento sempre com agitação para manter a temperatura ali dentro homogênea. Ok? E eles podem ser tanques de expansão, tanques de imersão ou placas de troca de temperatura. A gente vai ver a diferença deles aqui. No caso como eu já comentei, do leite tipo A e pasteurizado, somente resfriamento por placas. Esse daqui é o único que é aceito, que é o mais eficiente, mais rápido. Quanto mais rápido for o resfriamento, melhor para o leite, que eu retardei mais ainda o crescimento desses micro-organismos. E a temperatura tem que ficar em torno de 4 a 5 graus, recomenda-se de 4 para baixo até. No máximo 48 horas nessa temperatura para a recepção da beneficiadora. Esse processo tem que ser rápido, não pode ficar muito tempo o leite parado ali. Então, só vendo os tipos de refrigeração. Aqui a gente tem a refrigeração por imersão, que nada mais é do que eu colocar o meu leite, os barris, num banho de gelo. Feito por aqueles que não têm condição, até está bem precária quando a gente vê a situação aqui desse produtor. Mas quando o cara não tem muita condição, tá valendo, ele tá protegendo o leite dele, não é assim, você vê que não tem, a agitação tem que ser manual, enfim. Não é tão eficiente assim, mas tá valendo. O tanque de expansão, que é muito comum a gente ver, né? Inclusive no nosso campus lá da FRJ, a gente tem um tanque de expansão desse na entrada lá da recepção da nossa planta de leite, que a gente, quando voltar às atividades presenciais, nós vamos acompanhar lá. Você vê que ele tem aqui um motor e um refrigerador, né, para troca de temperatura, e um rotor aqui dentro a fazer a homogeneização do leite. Ele vai, né, homogeneizando não, perdão, ele vai agitando o leite, ainda não é homogeneização, é outra coisa, né?
para não confundir os termos, agitando o leite e resfriando ele. Esse é o tanque de expansão que a gente chama. E as placas de troca, tá? O que acontece é que nós temos um sistema, o leite ele entra aqui e ele entra em contato direto com placas que estão resfriadas. Tá? E ele sai, quando ele entra em contato e sai já frio. Né? É um processo muito mais rápido e muito mais eficiente, que são as placas de troca. São parecidos com o da pasteurização rápida. Muito bem. A pasteurização, que é a próxima etapa, é um tratamento térmico que visa eliminar os micro-organismos patogênicos. Então, que fique muito claro aqui que eu não tenho a esterilização do leite. Esterilização é retirada total de micro-organismos. Não, é uma pasteurização. Ele foca em eliminar micro-organismos patogênicos. Mas, Eliezer, ele vai eliminar alguns micro-organismos bons, né, daquele que a gente chama dos os prebióticos do leite, aqueles lactobacilos que fazem bem e tal, vai reduzir a carga, não vai eliminar completamente, mas óbvio, tem uma redução. Tá lembrando que o foco da pasteurização é eliminar aqueles micro-organismos patogênicos que vão degradar o leite, ok? Então, ele não torna o leite estéril, beleza, ele vai durar para sempre. Não, uma hora ainda tem micro-organismo lá. Mas, obviamente, ele aumenta bastante a vida de prateleira desse leite comparado com o leite não pasteurizado, que é cru, que está com a carga microbiana muito alta. Então, como eu disse, ele faz uma pequena redução dessas bactérias láticas benéficas, mas ainda tem. Tá? Ainda é bom, ainda é um produto que pode ser utilizado. Esses leites de saquinho que a gente tem hoje em dia, eles têm uma quantidade de bactérias ótimas para a gente ter um bom funcionamento do trato gastrointestinal. Então, temos a pasteurização lenta, que é feita em tanque, e essa daqui você pode fazer em casa, utilizando um termômetro lácteo, tá? Que vende, não é caro, em torno de R$50, em qualquer casa especializada, R$50, R$60, você compra um termômetro lácteo, você acompanhar a temperatura do leite, é como se fosse um termômetro comum mesmo, você acompanhar a temperatura. Você pode imergir ele no leite, sempre higienizado, e quando ele chegar à temperatura de 63 a 65 graus mais ou menos, aí você deixa ele nessa temperatura por 30 minutos e depois dá um choque térmico. Coloca ele num banho de gelo, né? Ou o mais rápido possível que você conseguir, ou não, se não conseguir no banho de gelo. Tem gente que joga água em volta do recipiente para esfriar mais rápido, para ele ir a 4 graus. Você tem que resfriar logo depois que pasteurizar. E ele deu, uma eficiência de 95%, não é ruim. Só que é lento. Isso para o cara fazer no dia a dia. Imagina só, cada vez que ele for pasteurizar a quantidade de leite, tem que fazer essa pasteurização lenta, não é prático. Mas já a pasteurização rápida, né, que é a chamada pasteurização HTST, ela é feita num sistema, num aparelho, num sistema pasteurizador de troca de placas. Né? Ela é feita em placas. Que ele atinge de 72 a 70 graus Celsius, 77, e ele fica em contato por 15 segundos. A redução do tempo aqui, meus queridos alunos, é de 30 minutos para 15 segundos. É muito mais eficiente, fora que esse sistema é mais automatizado. Então, e com os mesmos 95% de eficiência de eliminação de micro-organismos. Então, aqui um tanque de pasteurização lenta, que é usado ainda. Tá? E aqui a gente tem também o agitador, o termômetro e água. Então, respeitando aqueles tempos de 60 graus, tá? A gente tem uma eficiência boa. E aqui a pasteurização rápida, que é feito pelo sistema de placas de troca, que nem no tanque, quando a gente vê na refrigeração por placas. Então aqui a gente tem um sistema de placas onde circula água quente, tá? Aqui a gente tem um metal separando esses sistemas, obviamente. Então o leite circula por aqui, nessas canaletas aqui, e fica quente, 72, 73 graus Celsius, e aí logo depois ele encontra a de água fria, resfriada. Então você dá o choque térmico e com isso o leite ele vai sair mais frio, mas já pasteurizado.
Muitos perguntam: "Ah, professor, e o gosto do leite muda o sabor?" Não muda muito. Obviamente que quem está acostumado com leite de caixinha ou até o leite pasteurizado, quando você consome o leite cru, você vê que ele é diferente, tá? Ele tem uma consistência diferente, um gosto diferente. Obviamente que qualquer tratamento térmico você pode ter uma pequeníssima alteração nas características sensoriais do seu produto. Mas, obviamente, quando você ferve, aí você vê a diferença mesmo. É que nós ainda temos aquele hábito de ferver o leite, algumas pessoas, né? Ainda mais as mais antigas que compravam muito leite cru, ou então comprava o próprio leite B ou C, que é um leite mais barato, aí por segurança dava mais aquela fervida em casa, né? Por questão de segurança de aumentar também a validade dele. Mas aí você tem uma alteração muito grande, né? Às vezes até queimava na borda, ou tem uma alteração de sabor bem do leite a 100 graus, mas nesse caso, é, na pasteurização rápida, mesmo com temperatura maior, lembre-se que o tempo é rápido. Então, o quesito tempo torna o sabor desse leite que é pasteurizado rápido quase igual ao do leite cru, muito pouca diferença. Só para quem sente mesmo assim, é, mas seria mais pela questão da padronização e da homogeneização, né, que é a diminuição da quantidade de gordura e você não ter aquela nata espalhada, que quando você homogeneiza você não tem nata. Mais por essa diferença do que pela característica de temperatura mesmo que você consegue sentir essas diferenças sensoriais. E por fim, a que a gente mais usa hoje em dia, que é a UHT, que a gente vê lá da caixinha longa vida. Todo mundo lê lá, leite UHT, esterilizado UHT. Né? Alguns está escrito pasteurizado UHT. A pasteurização é um tipo de tratamento térmico, mas nesse caso aqui a gente pode dizer que que é quase uma esterilização, porque esse UHT vem do inglês Ultra High Temperature, ok? É uma temperatura de 140 graus, ainda é maior do que 100. Então, vamos lá, mas aí a questão do sabor do leite e tal, mas olha o tempo que ele fica, 3 segundos, tá? É um sistema que ele passa por uma pré-esterilização e é um sistema de placas também, onde ele encontra primeiro um sistema que tem água circulando a 95 e depois água a alta pressão circulando a 140 nesses tubos. E com isso a gente tem essa temperatura ultra alta ou ultra high temperature, mas o tempo de contato do leite é muito pequeno, é apenas 3 segundos. E depois disso ele é resfriado. Aqui nós temos cooling water, que significa água fria. É uma água resfriada. Isso, depois dessa água resfriada, ele tem o choque térmico. Esse leite, sim, ele sai praticamente estéril. É um leite estéril. Não tem vida nele. Eliminou tudo. Inclusive, grande parte dos bacilos, até os esporos deles são eliminados aqui. E a gente está vendo até o símbolo de uma empresa aqui, que eu não vou falar o nome porque vai estar no YouTube, tá? Mas é uma empresa que está que meio que tem um monopólio aí desse tipo de fabricação, que fabrica, né, inclusive essas caixinhas que são especiais para resistir, né, a esse tipo de processo aqui. Bom, e aí temos vários tipos de processamento de leite, tá? Nós temos o leite padronizado, ok? Perdão. O que vem a ser o leite padronizado? O leite padronizado, ele sofreu desnate para a redução do teor de gordura para 3%. Lembrando que o leite é cru in natura, a gente viu que ele tem cerca de 4% de gordura. Ora, ele é reduzido através da desnatadeira, que é um aparelho que existe no setor de processamento. Desnatadeira, que vai tirar a nata, tá? Que é a gordura, que a gente costuma chamar de nata do leite, tá? Então a nata do leite vai sair, ele é desnatado, vai virar creme de leite, né? Porque o creme de leite nada mais é do que a nata do leite retirada nele, né? Gordura retirada. A maior parte de gordura, não é só gordura, né? Mas a maior parte da gordura, a maior parte da nata é gordura. E com isso, o teor de gordura vai cair para 3%. Então, por isso que a gente diz que o leite,
o leite que a gente depois vai ver que é chamado de integral, ele é um leite que tem 3% de gordura. Tá? Então, o leite padronizado integral é um leite com 3% de gordura no máximo. Aliás, no mínimo, perdão. No mínimo. Se tiver mais, beleza. Mas as indústrias não são bobas. Elas padronizam o leite para 3%, o resto do excesso de gordura vender como creme de leite, como nata, né? Bem simples. Como eu falei com vocês, o leite homogeneizado, você teve a diminuição das partículas de gordura através de um processo de homogeneização que você passa o leite por umas telas assim, né? Bem fininhas assim, tipo umas telinhas que quando a gotícula de gordura grandona passa por ela, ela se esborracha e vira partículas menores e com isso, como o leite é uma suspensão, ela fica mais homogeneizada, mais homogênea no leite e aí ele tende a dar menos nata, tá? Então, a gordura ela acaba sendo homogeneizada aí. E isso responde a pergunta por que quando a gente ferve o leite, a gente acaba dando nata de novo, às vezes até no leite integral. Simplesmente, hoje em dia a gente não faz isso no leite, né, estéreo, né? Tá? Mas pode acontecer pelo simples fato da gente estar aumentando de novo o movimento daquelas moléculas e as partículas de gordura elas acabam se aglutinando mais uma vez. Então, o leite integral ele tem no mínimo 3%. Já o leite desnatado ele tem que ter menos de 0,5% de gordura. Então, se você desnatar ele a menos de 0,5%, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, no máximo 0,5 é o leite desnatado. Não significa que o leite desnatado não tem gordura, apesar de usar o nome desnatado, não significa que ele é 0% de gordura. Ok? Já o leite semi-desnatado, o semi já vai induzir a gente, o meio desnatado, né? Ele vai estar no limite um pouquinho maior do que os 0,5 do desnatado, a partir de 0,6, até os 2,9, que é o limite no mínimo do integral. Então, ele é chamado de semi-desnatado. Tá? Ele é um produto mais barato, às vezes eu penso, professor, o leite semi-desnatado às vezes é mais barato que o leite desnatado e até que o leite integral. Porque é o seguinte, normalmente aquele leite que erra-se na padronização ou em algum processo como produção de creme de leite, porque eles fazem o leite integral para ter 3% e fazem o leite desnatado para ter 0,5%. Quando às vezes eles erram, né, fica entre 0,6 e 2,9, esse leite não é descartado e às vezes não vale a pena você pegar aquele leite e fazer um processo de desnate ou então de, enfim. Então ele acaba sendo vendido como leite semi-desnatado mesmo, para você ver como a variação é muito grande. Aqui você não tem certeza de nada, mas é um leite que tem propriedades alimentares como qualquer outro. O leite em pó, cuidado, ele é desidratado, mas é uma desidratação lenta, lembrando que ela não pode ser uma temperatura muito alta, porque senão você carameliza, né? Você faz uma transformação das proteínas do leite e escurece ele. Então, uma desidratação lenta, na verdade, é uma desidratação por pulverização, tá? Por calefação. Você tem uma superfície muito quente aqui e você pega o leite e pulveriza ele, né? Como se fosse um spray. Ele sai em spray, ele encosta aqui, aí a água sai e caem os floquinhos de leite aqui por uma desidratação lenta, tá? Então, isso é primeiro ele faz uma desidratação lenta. Esse pulverizado aqui você já teve uma prévia desidratação, que ele aquece o leite a 77 graus, é tipo uma pasta, um leite mais pastoso. Depois ele faz essa pulverização com a sua superfície a 180 graus, que é uma calefação. Ele é rápido, não dá tempo de alterar as características do leite. Então o leite em pó só tirou água. Botou água de novo, ele volta a ser um leite integral, ou se for um pó de leite desnatado, enfim, o que for. O leite sem lactose, ele sofreu um tratamento enzimático com a lactase, que ele só quebrou a lactose em glicose mais galactose.
Isso é só por uma questão que tem pessoas que são intolerantes à lactose, não podem, porque pela falta dessa enzima no próprio organismo da pessoa, a lactose não é degradada e aí as bactérias do intestino fazem a festa disso, ela tem o desconforto, são bactérias fermentadoras de lactose que nós temos no nosso intestino, nossos bastonetes gram-negativos fermentadores. Então isso dá desconforto intestinal muito grande nessas pessoas. Então a gente já trata o leite com a lactase, não influencia em nada, né? É só um tratamento enzimático que tira a lactose, que dá um gosto muito fraco no leite, como a gente já viu, né? Então ele não interfere muito nas características sensoriais e a pessoa já ingere o leite com a lactose quebrada. É apenas essa a diferença. Os alunos, para complemento dessa aula, tá? Para a semana que vem já, eu não vou dar aula teórica, mas temos 2 vídeos para vocês verem, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também vou deixar disponível na nossa plataforma, que é um vídeo sobre ordenha do leite e sobre processamento, é sobre todo o conteúdo que a gente viu aqui, tá? Saiu vídeo 1 e vídeo 1, mas é vídeo 1 e vídeo 2. Tá? Então, para a aula que vem, tá? Né, para essa semana a gente já teve bastante conteúdo, então para a semana que vem vou pedir para vocês verem esses vídeos e vou passar um primeiro questionário, que vai ser uma atividade para vocês na semana que vem, baseado nesses vídeos e nessa aula. Tá? Então, para a semana que vem a gente vai ter isso. Ok? Então, acabamos por hoje. Tá? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Tenham uma excelente semana. Não esqueçam de estar dando uma olhadinha no nosso Google Classroom para ver a nossa comunicação lá. Se tiver dúvida, pode me chamar por lá, pode me mandar por e-mail. E sempre dê uma lida no nosso caderno temático, que ele tem muita coisa interessante para vocês verem. Ok? Bons estudos, até a próxima aula e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!